Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 8 de Tammuz, 5.783. É o dia 27 de junho do ano 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana. Esta semana nós estamos com duas porções dos estudos de Torá. São as porções de Hukat e Balak. E hoje é o terceiro dia da semana, é o terceiro dia para o Shabat. Então nós estamos na nossa terceira aliá, a terceira leitura da nossa semana com duas porções. Então hoje, na nossa terceira leitura, nós estamos no capítulo 20, a partir do versículo 22, e vamos até o capítulo 21 e o verso 20, né? Hoje nós temos aí assuntos diversos e cada um mais elevado do que o outro, né? Temos aí o falecimento de Aharão e a nomeação como Kohen Gadol do seu filho Elazar, né? Temos aí a questão da palavra sobre a montanha dupla, né? Por que aparece esse termo agora, né? Montanha dupla. Depois nós temos aí um início, né, de uma rebelião do povo, né? E nós vemos aí o segundo ataque de Amaleque, que vai acontecer, né, diferente do primeiro ataque lá atrás. E também temos aí a questão do povo reclamando, e então eles são atacados por cobras, né? E então aí as pessoas começam a morrer por picadas das cobras venenosas. E o povo clama a Moshe, Moshe clama a Deus, e Deus manda fazer uma cobra de cobre, né? Para que eles sejam sarados, né? Curados dessa questão aí toda. E aí na sequência nós temos exatamente as viagens adicionais que acontecem após estes fatos, né? O miraculoso acampamento em Arnon, né? E acontece um grande milagre ali em Arnon, né? No vale de Arnon, e nós vamos ver exatamente esse milagre que acontece. Logo em seguida a esse milagre nós temos aí o cântico, né? Mais um cântico que Moshe e o povo entoa de louvor a Hashem, né? O poço, né? E eles cantam ali uma canção, né? Ó poço, levanta-se, do vale, levantem suas vozes em canção para ele, né? E nós vamos ver aí os significados destas reflexões aí, ok? O nosso shalom hoje vai para o Felipe Costa Oliveira de Manaus, Amazonas, o Joari Leal lá de Belém do Pará, a Iracilda Borges, de Brasília, Distrito Federal. Deusdete Silva, da cidade Limeira, né? Ela lá de interior de São Paulo. O Djalme, família de Lavedova, né? Terra Boa, Paraná. Iosef Ben David, de Jerusalém, Israel, né? Nós temos dois visitantes aqui de Jerusalém, o Iosef Ben David e o Israel Ari Fakalf, né? Os dois são residentes lá em Jerusalém. São brasileiros, mas são residentes lá em Jerusalém. A Estela Clementina, da cidade de João Monlevade, Minas Gerais. Também temos aí uma outra pessoa, né? Uma outra visita internacional, que é a Silvia Camacho Castellanos, né, da cidade de Puebla de Zaragoza, né, no México, né? Lá o México também está presente aí, né? Armando Santos, o André Souza, o Lorival André de Teotônio Vilela, Alagoas, o Silvio Aurélio Schmidt, de Blumenau, Santa Catarina, mais uma visita internacional, que é a Adriane Halush, né, da cidade lá da Flórida, dos Estados Unidos.
a Eudete Swinden, de Curitiba, Paraná, Yehudá Benjamin, o Naldo Silva Ben Noar, de Governador Nunes Freire, no Maranhão. O Naldo, ele é emissário ali no Maranhão, né? Então, ao querido Naldo, emissário ali no Governador Nunes Freire, no Maranhão, e toda a comunidade Benenoa por ali, né? A nosso Shalom. Também temos aí a Aislan Santos, lá de Belém do Pará, a Camila de Paula Torresan, do Rio de Janeiro, Ionésio Antônio da Silva, a Denise Barreto, Guarulhos, Grande São Paulo, a Dona Ana, que faz parte lá da sinagoga sede do Brooklyn, né? A Dona Ana, e também ali faz parte da sinagoga sede no Brooklyn, a Ana Teresa Pines Planet, né? A Eliana Ferreira, de Nova Friburgo, a cidade serrana, Rio de Janeiro, a Marilena Aquino e a Maria Lúcia Monteiro, de Fortaleza, Ceará. Então aí são um shalom para estas pessoas aí amadas, né? Temos aí a Ada Caldas, né, que é de São Paulo, capital também, a Rose Chonchol, né? Acho que é assim que fala, né, Rose? Rose Chonchol, né? Não lembro qual que é a sua cidade, Rose, né? Temos aí a Ângela Rodrigues, né? Juntamente com seu marido Arlan Tavares, da cidade de Pacatuba, lá no Ceará, Baruch Hashem. Ok. E à medida que for chegando o pessoal, e vamos em frente aí, ok? A nossa aliada de hoje, né? Lembrando que nós temos aí 2 porções na semana, e essas 2 porções na semana aí sobre Rucat, né? A questão da vaca vermelha, e também a questão do Balak, né? Que nós vamos entrar aí mais precisamente amanhã, que nós vamos começar a Parashá Balak, né? Então aí nós vamos entrar nesses detalhes de Balak também. Aqui nós temos aí sobre a questão do falecimento de Aharon. A nuvem de glória permaneceu durante diversos meses em Kadesh. Veja aí o que fala, né, o verso 22, capítulo 20, verso 22 de Números. Eles viajaram de Kadesh e toda a geração seguinte da congregação dos filhos de Israel chegaram à montanha dupla, né? A montanha dupla é chamada de Or Hahar, que literalmente montanha da montanha, né? E os nossos comentaristas falam, né? Or Hahar, montanha da montanha, é como uma maçã sobre outra maçã, né? São 2 montanhas, né? Nesse aspecto aí. Então, o nome, ele realmente significa montanha da montanha, e fica nas proximidades da terra de Edom, né? E, na verdade, um monte sobre o topo de outro, parecendo uma pequena maçã no topo de uma grande maçã, né? A nuvem de glória aplainava todas as colinas e montanhas no deserto, de modo que o povo pudesse viajar num caminho suave e sem obstáculos, sem altos e baixos, né? Porém, segundo os nossos mestres, fala que 3 montanhas, elas permaneceram normais, elas não foram aplainadas nesta jornada. A primeira montanha é exatamente o Monte Sinai, onde houve a outorga da Torá. O segundo monte é o Monte Nevô, para o local do túmulo de Moshe, e o segundo monte é exatamente Or Hahar, que é a montanha da montanha, ou a montanha dupla, para que o local que se tornou ali o sepultamento de Aharon.
Deus preservou então essas montanhas como um lembrete de que havia muitas montanhas parecidas no deserto. E os judeus não apreciariam a bondade, então apreciariam a bondade do Todo-Poderoso, que fez em prol deles, né, ao nivelar o deserto das montanhas, né? Na jornada pelo deserto, né, como nós já vimos, a primeira arca, onde no seu interior estavam as primeiras 2 tábuas que foram quebradas. Então ela ia à frente de todo o acampamento e pelo poder que emanava dela, ia aplanando o território, todo o chão, para que o povo israelita pudesse andar em terra, o modo de dizer, em terra firme e plana, reta, sem altos e baixos. Mas esses 3 montes aqui permaneceram de forma original. O Monte Sinai, devido à outorga da Torá. O Monte Nevô, que foi o túmulo de Moshe, e o Monte Or-Har, o Montanha da Montanha, a montanha dupla, que se tornou ali o local do sepultamento de Aharão, ok? Ao chegar então na montanha dupla, Deus anunciou a Moshe que Aharão iria se unir ao seu povo e a sua alma se juntará à de outros tzadikim no mundo vindouro. Então nós temos aí os versos 25 em diante, onde Deus fala para pegar, né, Moshe, levar Aharão e juntamente com o seu filho Elazar e subir a montanha dupla, e dessa forma então despir as vestes de Kohen Gadol, né, de Aharão, e vestir no seu filho Elazar, né? Dessa forma Aharão teve o privilégio de poder ver realmente o seu filho assumindo a sua posição. Então, Aharão foi preservado em vida para poder ver o seu filho vestindo as vestes do Kohen Gadol e assumindo literalmente as funções dele. Então, isso foi considerado um privilégio para Aharão, que ele tinha mérito para tal, bem como era uma questão de justiça para que Aharão pudesse desfrutar desta primazia, ver o seu filho assumindo a sua posição de Kohen Gadol, ok? A Ivanilde Tinoco de Souza, a Roseli Carvalho chegou por aí, a Chesca também chegou por aí, ok, um novo comentário aqui, vamos ver. A Maria Aparecida Costa também, né, lá de Araraquara, a Luciana Rodrigues, né, Marília, Baruch Hashem. Então, ao chegar então no Monte Or-Har, a montanha da montanha, ou montanha dupla, Moshe, então ele obedece à ordem divina, despe as vestes de Aharão, e então veste o seu filho Elazar para assumir o seu lugar como sumo sacerdote. E ao receber as ordens de Deus, Moshe, ele suplicou a Hashem. É o que os nossos sábios trazem através do Talmud da Mishnah. Mestre do universo, Aharão não pode ficar vivo no lado leste do Jordão, né? Mesmo que ele não adentre a terra prometida, deixe pelo menos Aharão viver aqui, deste lado do rio, né? Então o Todo-Poderoso replicou a Moshe: impossível. O fato dele ficar vivo impede os judeus de entrarem na terra. Você deseja que ele viva a este custo? Moshe ainda continuou a rezar e pedindo a Hashem: Mestre do universo, como posso dizer a meu irmão, sua hora chegou? E Deus replicou:
É uma honra para ele ser informado por ninguém mais a não ser você. Diga-lhe, quão afortunado você é, pois eu e os seus filhos lhe assistimos em seus últimos momentos. Quem cuidará de mim, Moshe, quando estiver prestes a morrer? Além disso, seu filho tomará o seu lugar e o meu não. Então veja bem, segundo os sábios, né? O que a Mishnah traz, né? Deus orientando Moshe para chegar para Aharão e dizer para ele, né? É uma honra. Realmente, quão afortunado você é, pois eu e os seus filhos lhe assistimos em seus últimos momentos. E quem cuidará de mim no meu momento de partir, né? Disse Moshe. Além disso, o seu filho tomará o seu lugar, mas o meu não tomará o meu lugar. Vejam, a orientação que Deus passa a Moshe, mas ao mesmo tempo a dura realidade. Porque, independente de qualquer questão, enquanto Miriam e Aharão estavam vivos, de uma certa forma, eles cuidavam de Moshe. Eles estavam junto com Moshe. Porque Moshe, Aharão e Miriam eram os 3 grandes líderes do povo judeu pelo deserto. E são, até os dias atuais, considerados os 3 grandes líderes na jornada pelo deserto. Miriam já tinha ido. Agora é a vez de Aharão. E Moshe ficaria sozinho, no meio da multidão, mas sozinho. Uma coisa que nós aprendemos, amados, dentro da realidade da Torá, a liderança, ela é algo muito nobre. E realmente aqueles que são escolhidos, né, pelo Eterno para estar em liderança, e com a visão rabínica, vendo isso e realmente trazendo, né, a nomeação dos líderes, seja no campo judaico como no campo Benei Noach, é uma lição, uma situação, uma posição muito nobre, mas ela tem muitos espinhos. E se o povo não estiver somado com a liderança, a liderança ela sofre isolado, ela padece isolado. Então as rebeliões que nós temos visto até aqui, ainda vamos ter mais algumas pela frente aqui, e agora Moshe sozinho, com essas rebeliões que vão ter aí, mostra exatamente um percurso de uma realidade dentro da liderança. E é onde que realmente a comunidade ela precisa ter muito carinho e amor pelos seus líderes espirituais. Por isso, nós fazemos questão de sempre estarmos mencionando aqui a liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstad. Ele começou sozinho a desbravar essa selva. Agora já tem um monte de rabinos por aí, todo aí se aventurando. A selva, ela foi, como diz, aplainada, por assim dizer, né? Agora qualquer rabino é rabino de Benei Noach. Então, se nós não soubermos valorizar a nossa liderança, o Rav Yaakov Gerenstad, nós realmente estamos deixando, de uma certa forma, né, num isolamento e sofrer sozinho, porque há muitas coisas que acontecem dentro da liderança. Quem é líder sabe dessa realidade. E nós temos apenas assim um pouquinho só de uma visão daquilo que o nosso Rav, como líder, padece. E é por isso que é preciso muita compreensão, muito amor, muito carinho para com o nosso Rav Yaakov. E as lideranças que aí estão dentro do movimento Benei Noach, para que realmente nós tenhamos união e unidade. Porque é isso que realmente o ditado quer dizer: juntos nós somos mais fortes. Mas se nós
não tivermos essa união e essa unidade, é muito triste, é muito difícil. Então, nesse momento em que Moshe está atravessando, é um momento de muita tristeza, porque ele já perdeu a sua irmã, Miriam, aquela que cuidou dele na beira do rio, aquela que correu atrás da ama de leite judia, trazendo a própria mãe, aquela que estava ali junto com os seus 2 irmãos, sendo liderança no meio do povo, ela principalmente, diretamente na sua liderança com as mulheres. E as mulheres sempre foram nobres em todas as suas ações, desde o Egito, até tomar posse da terra prometida. E agora Moshe, ele vai, como diz assim, né, vai perder o seu segundo braço direito, o seu segundo grande apoio, que é Aharon. E uma triste realidade, né? O meu filho não vai assumir a minha posição, mas o seu vai, Aharon. Então nós vemos aí realmente adentrando de uma certa forma e até um certo ponto nos próprios sentimentos de Moshe. E representam as lideranças através dos milênios. Então é por isso que é importante nós termos realmente união e unidade, né? E como nós estamos vendo, né, amados, pela própria Torá, né? A preocupação do Eterno para que o povo cuide da sua liderança espiritual. Então, cuidar da liderança espiritual é uma mitzvah. E quem o faz com amor, com dedicação, espontaneamente, porque sabe que isso agrada a Deus, ele é grandemente abençoado. E Deus não desampara, não. Entendeu? Então, por isso, vamos cada dia mais aprender e aplicar no nosso dia a dia essa realidade aí, ok? Então, na sequência, Moshe ainda, né, também diria ao seu irmão Aharon, né? Mais que isso, Aharon, você não morrerá através do anjo da morte. O anjo da morte não vai tocar em você. Quando Aharon arriscou sua vida, queimando incenso no meio do povo, a fim de deter a praga, o Eterno decretou que o anjo da morte não terá poder sobre ele. Diz o Eterno, eu mesmo recolherei a sua alma. Né? Então nós vemos aí o cuidado do Eterno justamente com Aharon. Não é à toa que Aharon, o seu local de sepultamento é o monte, né, Or Hahar, que significa exatamente montanha da montanha ou montanha dupla. Né? Nesse sentido aí, o Or Hahar significa montanha dupla ou montanha da montanha. Por que isso? Porque está relacionado diretamente com as 2 grandes características de Aharon: amor e dedicação. Por isso que nós vamos encontrar uma grande diferença com a morte de Aharon e com a morte de Moshe. A morte de Aharon, todo o povo chorou, homens, mulheres e crianças. Na morte de Moshe, somente os homens choraram. Enquanto que de Aharon, os homens, as mulheres e as crianças. Por causa desses 2 grandes atributos de Aharon, amor e dedicação. Então, né, nós vamos ver com mais detalhes já, ok? Vamos continuando aqui o que a Mishnah traz para nós nesse diálogo aqui entre Deus e Moshe. Então, ao perceber que o decreto de Deus era irrevogável, Moshe
como sempre, obedeceu o mais rápido possível, sem demora. Então, na manhã seguinte, ele rendeu honras públicas a Arão. Em vez de andar até o tabernáculo na formação usual, que era exatamente o quê? Arão à sua direita, Elazar à sua esquerda, e os líderes flanqueando-os dos dois lados, e o povo entre eles. Moshe disse então a Arão que andasse no centro, onde em geral Moshe andava. Então, naquele momento, Moshe, ele dá as honrarias para Arão andar no centro de aquela multidão, ele sendo o centro de todas as atenções. Então, quando o cortejo chegou no tabernáculo, Arão quis entrar para realizar o serviço matinal diário. Moshe disse: espera, Deus ordenou que você não realize o serviço hoje. Então Arão perguntou: o que ele ordenou? Subamos ao Or-Harrar, e eu lhe direi, disse-lhe Moshe. Ao pé da montanha, Moshe ordenou aos Nassim, os líderes das tribos, que esperassem. Apenas ele e Arão e Elazar subiram ao topo. Arão indagou novamente: o que Deus ordenou? Então Moshe disse: meu irmão, você está consciente de guardar um depósito que o Todo-Poderoso pode querer de volta? Arão replicou: meu irmão Moshe, o tabernáculo inteiro e seus utensílios sagrados estão sob minha responsabilidade. Será que falhei no serviço? Moshe tentou uma aproximação mais direta. O Todo-Poderoso confiou-lhe uma luz? E Arão replicou: não apenas uma. Todas as 7 luzes da menorá são de minha responsabilidade. Moshe então disse: isso não é o que quero dizer. Talvez ele confiou-lhe algo que se parece com luz. Isto ele confiou a você. Então, Arão, ele replicou usando Mishlê, Provérbios, capítulo 20, o verso 7. A alma do homem é a vela de Deus. Você está insinuando que a hora de meu passamento chegou? Moshe respondeu e disse: sim, meu irmão. E com seu coração gritando, choroso, mas permaneceu firme, mesmo com dor e mesmo com sofrimentos, ele disse ao seu irmão: o temor da morte caiu sobre mim, como está escrito em Terrilim 55, verso 5. No topo da montanha, a caverna estava preparada, e nela uma cama e uma vela acesa. Deus instruiu Moshe: transfira os trajes sacerdotais de Arão a seu filho Elazar, que o sucederá como sumo sacerdote. Quando Moshe ouviu a ordem, ele não sabia como agir. É proibido vestir o sumo sacerdote em qualquer outra sequência, a não ser a prescrita. Primeiro as roupas de baixo, depois as demais. A fim de vestir Elazar na ordem correta, ele deveria então despir a Arão de todas as suas roupas, inclusive as de baixo. Então Deus disse a Moshe: não tema, faça, eu farei a minha parte. Mais uma vez, Deus mostrando para nós que se nós fizermos a nossa parte, que Ele espera que façamos, Ele fará dele. E nós podemos desfrutar de muitos milagres nas nossas vidas. Os milagres que Deus realizou para Arão, quando este estava prestes a falecer, foram maiores dos que a vida inteira de Arão. Toda vez que Moshe removia uma das túnicas sacerdotais de Arão,
encontrava-o vestido por baixo com um traje celestial, de maneira que o corpo de Aharão nunca ficou nu. Depois que Moshe despiu todos os 8 trajes sacerdotais do Kohen Gadol, Aharão, e vestiu os oito trajes celestiais correspondentes, Deus vestiu Aharão com 8 trajes celestiais. Então Moshe disse a Aharão: deite-se no divã. Aharão assim o fez. Disse Moshe: feche os olhos, meu irmão. Estique as pernas. E a Shekhinah desceu e a alma de Arão foi atraída em sua direção, com alegria e júbilo, retornando lentamente à sua origem. Sendo que a partida da alma foi através de um beijo divino. Um espetáculo sagrado, solene, sublime, e a alma de Aharão partiu, isolada numa caverna. Ninguém, exceto Moshe e Elazar, podiam observar a grande cena. E Moshe exclamou: quão afortunada é a pessoa que falece desta maneira. Mais tarde, Deus concedeu a Moshe de experimentar o mesmo tipo de morte. O anjo da morte não teve poder sobre 6 de Sadiquim. Através do beijo divino, Deus recolheu as suas almas. Eles foram Avraham, Isaac e Yaakov. E na sequência veio Moshe, Aharon e Miriam. O Todo-Poderoso então ordenou a Moshe e a Elazar: agora deixem a caverna. E assim saíram, e a entrada se fechou por si só. E depois que Moshe e Elazar retornaram, o povo não conseguia compreender o que acontecera. Viram 3 pessoas subirem, e agora vem 2 pessoas descendo. Todos os tipos de rumores e desconfianças acerca do destino de Aharão foram levantadas. E eles inquiriram então a Moshe: cadê Aharão? E Moshe respondeu: ele faleceu. Essa afirmação entrou em descrença total, o povo não quis acreditar. Então, de forma ameaçadora, chegaram a Moshe e disseram: não nos diga que o anjo da morte tinha poder sobre Aharão, que o controlou e o impediu de matar os judeus. Traga Aharão de volta, imediatamente, ou nós vamos apedrejar você, Moshe. Está vendo como que a liderança, ela muitas vezes, ela é solitária? Conhecemos o seu caráter irascível, irredutível. Você deve ter dito a Aharão que você cometeu pecado, então agora você vai morrer. A falsa suspeita, sobre Moshe, ela acabou invocando a ira de Deus e um castigo veio sobre o povo. E aí foi onde que aconteceu o segundo ataque de Amaleque sobre o povo. Moshe orou a Deus para ficar livre de suspeitas. O Todo-Poderoso ordenou aos anjos que trouxessem o caixão de Aharão e mostrassem-no ao povo. Então todos tiveram uma visão dos anjos carregando o caixão de Aharão, flutuando no ar. Por conseguinte, a esta visão, eles aceitaram a morte de Aharão. Então o luto de Aharão foi pesado. Durou 30 dias e todos os membros da nação do povo judeu choraram por ele. Os homens, as mulheres e as crianças. Os céus também se enlutaram. Deus e suas hostes celestiais fizeram suas elegias, proclamando: a Torá da verdade estava em sua boca,
e a iniquidade não se encontrava em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, pois os lábios do Cohen Aharon guardavam conhecimento, e eles buscavam Torá da sua boca, pois era como um anjo do Eterno das hostes, como está escrito em Malaquias, capítulo 2, versos 6 e 7, que é uma referência para Aharon. Malaquias, capítulo 2, versos 6 e 7. Porque Aharon foi tão vastamente pranteado pelos homens, pelas mulheres e pelas crianças. Então Aharon, ele andava no meio do povo e ele cumprimentava todos. Ele sempre tinha sorriso, amor, compaixão, carinho para dar a todos, para repartir com todos. Então, os nossos sábios dizem, por exemplo, até mesmo um judeu não praticante, ou até mesmo um judeu perverso, ele cumprimentava com a mesma atenção, com o mesmo carinho. Então aquele judeu perverso, ele parava e pensava, mas o Kohen Gadol, Aharon, ele me cumprimentou. Ele olhou para mim, deu um sorriso e me cumprimentou com muito amor, com muito carinho. Ele acha que eu sou um justo. Ele acha que eu sou um tzadik. Então, quando, segundo os nossos mestres, quando esse judeu perverso, que estava prestes a praticar alguma abominação, então ele refletia sobre isto. Então, o seu desejo de pecar perdia o seu poder e a sua alma divina ficava mais forte. E ele então fazia aquilo que era agradável a Deus e obedecia os mandamentos divinos. Porque o Kohen Gadol, Aharon, o cumprimentou com um sorriso, com carinho, com amor, com atenção. Isso mostra para nós o quanto que nós não podemos desprezar quem quer que seja. Isso mostra realmente que nós não podemos, em hipótese nenhuma, fazermos chocarrices com aqueles que não estão no mesmo andar da nossa fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Porque foi dessa forma que Aharon, ele conquistava os desobedientes, os preguiçosos, os perversos, para se reconciliarem com Deus e andar na palavra divina. Quando Aharon chegava e ele observava que dois brigavam e cada um ia para o seu canto, então ele procurava um e dizia: olá, shalom, tudo bem? Só vim aqui para falar uma coisa. Desculpa, o Kohen Gadol, desculpa, Aharon, mas é que não estou em condições de receber bem o senhor. Não tem problema. Eu só vim falar para você uma coisa. Aquele seu irmão que você discutiu com ele, ele está tremendamente arrependido pela discussão que vocês tiveram. Ele queria muito realmente ter uma nova oportunidade para poder encontrar contigo e poder realmente pedir perdão, porque ele te ama. E Aharon, ele procurava, o outro falava a mesma coisa, e os dois saíam para se encontrar, e quando eles se encontravam, realmente estavam já cheios de amor um para com o outro, perdão um para com o outro, se reconciliavam e viviam o amor fraterno verdadeiro. Graças a Aharon. Quando Aharon tomava conhecimento, quando Aharon tomava conhecimento de um casal que brigava,
ele imediatamente corria atrás da tenda daquele casal e fazia de tudo para reconciliá-los. Ele não saía enquanto o casal não viesse a se reconciliar. E então o casal se reconciliava. Eles voltavam a amar-se e voltavam a ter filhos, e filhos que realmente iam nascendo, crescendo e se desenvolvendo dentro de uma família com estrutura de amor e dedicação do seu Kohen Gadol e da Torá de Hashem. Por isso, o pranto de Arão foi de 30 dias, pelos homens, pelas mulheres e pelas crianças, porque todos eles estavam vivos e debaixo da bênção divina por causa do seu Kohen Gadol. E isso mostra para nós, amados, a grande responsabilidade das lideranças para com o povo. O quanto que nós precisamos realmente, no nosso dia a dia, a dedicarmos realmente a trazer para o povo uma palavra saudável, uma palavra do verdadeiro amor fraterno de Deus para nós e de uns para com os outros. Onde nós podemos, de fato, fazermos a nossa parte, levando uma palavra sadia, uma palavra equilibrada, uma palavra que realmente está alicerçada na Torá de Hashem, nos seus mandamentos, nas 7 leis de Noah, nas suas ramificações, para que nós sejamos um povo Benei Noah, que vive a graça da do verdadeiro amor fraterno da palavra divina. Porque não existe força contrária que possa nos derrotar se nós vivermos isto. Se nós estivermos juntos, unidos em unidade, nada poderá nos derrotar. Pode ser o governo mais perverso, pode ser o sistema mais perverso. O povo judeu deu mostra disso sobre o Egito, Amaleque, Babilônia, Pérsia, sobre os romanos e companhia limitada. A Torá continua viva e atual. Não perdeu a eficácia, não perdeu o seu poder. Porque o nosso Deus, ele continua sendo um e único, indivisível e incorpóreo, que não nasceu, não morreu, não ressuscitou. Ele é o único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador. Tudo foi criado por ele. Tudo, sem exceção. Então, por isso, Aharon viveu, de fato, com grande intensidade, esta realidade. E Aharon, ele realmente, nos seus dias, segundo os nossos mestres, tinha em torno de 80 mil crianças que eram chamadas de Aharon, que os seus pais deram aos seus filhos o nome Aharon, em homenagem ao seu Kohen Gadol. E Aharon, ele então faleceu com a idade de 123 anos, no primeiro dia de Av, do ano 2488, a contar da criação. O ano de 1312, antes da Era Comum. E até o dia de hoje, ninguém conhece o local dos túmulos de Moshe e Aharon, para que não pudessem virar uma peça de idolatria. Deus ainda teve o cuidado disto. E por isso Moshe e Aharon, mesmo depois do ocultamento físico dos seus corpos, eles continuam verdadeiros tzadikim, não sendo em hipótese nenhuma usados para levar pessoas à idolatria. Então, amados,
realmente, como nós já falamos outrora, né? Esses episódios de Moshe e de Aharon muito nos comove e realmente é difícil de falar sobre isso. É difícil. Mas Baruch Hashem por isso daí. Ok? Então, amados, temos aí essa questão de Aharon, né? E a montanha dupla, né? Ou a montanha da montanha, ela ficava próxima exatamente à fronteira de Edom, como diz o verso 23, né? Deus falou a Moshe e a Aharon na montanha dupla, na fronteira da terra de Edom, né? Então, isso nos ensina que porque eles tentaram forjar um relacionamento com Edom, segundo o comentário de Rashi, os descendentes do perverso Esav, suas conquistas foram arruinadas e eles perderam seu homem justo, Aharon. Então, nesse vácuo, nesse vazio, né, muitos judeus tentaram uma aproximação com os descendentes de Esav. E, similarmente, o profeta disse a Yehoshafat: como você se juntou a Ahaziahu, né? Acasias, né? Deus comprometeu as suas conquistas, como está em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 37, se referindo a essa questão aqui, né? Porque ainda não era o tempo de se unir com os descendentes de Esav. A reunião com os descendentes de Esav acontecerá nos dias da redenção final com Mashiach. Somente Mashiach é que vai, de fato, redimir a casa de Esaú, a casa do perverso Esaú. Será na redenção final que Mashiach, somente Mashiach, assim o fará. E então, Esaú e Yaakov andarão como dois verdadeiros irmãos num amor verdadeiro fraternal, nos dias da redenção final, com o justo Mashiach. Ok? Baruch Hashem por isso. Depois desse episódio todo aqui, nós temos no capítulo 21 o segundo ataque de Amaleque, né? O segundo ataque de Amaleque, veio disfarçado de canaanitas, enquanto em seu primeiro ataque, que aconteceu lá em Êxodo, capítulo 17, eles não tentaram ocultar a sua identidade. Segundo o pensamento racídico, explica que Amaleque é um inimigo particularmente perigoso do povo judeu, porque a oposição à Torá que Amaleque representa, ela é sutil e indireta. E assim, não aparenta ser contrário à Torá. Ele se diz favorável à Torá, mas na realidade ele vem com uma roupagem de muita hipocrisia, falsidade, né? Ele vem dissimulado, ele vem disfarçado, ele vem de forma infiltrada, né? Com roupagens de Torá, mas na realidade a Torá não tem efeito na sua vida e na realidade eles odeiam a Torá. E o que eles querem realmente, de forma sutil e indireta, ele quer destruir aqueles que realmente querem viver pela Torá, pelos princípios da palavra divina. Então, simpatizar com a ideologia de Amaleque pode, assim, colocar a pessoa em uma ladeira escorregadia, finalmente levando-a a se afastar totalmente da Torá. Que Deus não permita que isso aconteça conosco em hipótese nenhuma. E para vocês verem como que a ideologia de Amaleque, ela é tão real nos dias atuais como ela foi em todas as épocas, né? Que você pode ver aí, há muitos que se dizem realmente seguidores da Torá e do Deus único, eles defendem as pautas de ideologia de gênero, que são coisas de Amaleque.
que são contraditórios à Torá. As ideologias de Amaleque são aquelas que diz que realmente a palavra divina deve continuar. Mas os atos, as ações, os decretos, as leis, elas são contraditórias com a Torá. Nós temos aí judeus, Benei Noach, que defendem a ideologia, realmente, essas ideologias nefastas. Defende regimes que mataram milhões de pessoas na sua história. Um regime que não deu certo em lugar nenhum. E defendem. Judeus, Benei Noach, são aqueles que têm aceitado a ideologia de Amaleque. Não falam abertamente contra a Torá, muito pelo contrário. Chegam a usar até a Torá, pegam a Torá, expõem a Torá, mostram a Torá, dá aquela aparência de santidade. Mas vem enxertando as ideologias de Amaleque. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque é uma realidade, e principalmente para esses últimos dias, para esta última geração. Por quê? Porque Amaleque sabe que o seu fim é a destruição total. As energias negativas, as energias destrutivas, as forças do mal sabem que os seus dias, horas e segundos estão contados. E quanto mais eles puderem arrastar junto com eles, outros, além de Amaleque, é o que mais eles querem fazer. Então, dessa forma, em cada uma das duas ocasiões que a Torá traz para nós, em que Amaleque atacou o povo judeu, seu objetivo era diferente, e isso se refletiu no tipo de ataque. Quando Amaleque atacou o povo judeu pela primeira vez, depois da passagem do mar, né? E foi lá em Shemote, né, em capítulo 17, que nós já falamos, Amaleque, ele atacou o povo judeu que vivia no deserto uma vida de isolamento e espiritualidade, representando nossos atos e estudos da Torá e de oração, que ocorrem dentro das casas de estudos e nas sinagogas. Ou seja, o primeiro ataque de Amaleque foi contra o estudo da Torá dentro das residências e dentro das sinagogas, atualizando a questão em si. Amaleque não queria que o povo prosseguisse para que não pudessem ter estudos de Torá nas suas casas, no Mishkan, no tabernáculo, né, no Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém. Então o objetivo deles, o primeiro ataque era esse. Mas agora, nesse segundo ataque, Amaleque atacou o povo judeu, havia completado 40 anos de isolamento no deserto e agora estavam prestes, né, a começar sua conquista da terra de Canaã, representando o desafio de manter o judaísmo, né, o monoteísmo com fundamento judaico, nos lugares de trabalho, nos negócios e no mercado. Ou seja, o primeiro ataque foi exatamente contra uma vida totalmente espiritual. Casa e sinagogas. O segundo ataque agora é um ataque contra realmente a prática da Torá dentro de um mundo secular, onde há trabalho, negócios e tem o mercado. Ou seja, Amaleque não queria que o povo judeu trouxesse a espiritualidade da Torá para o mundo físico, o mundo secular. Porque a partir do momento que eles sairiam do deserto, onde eles estavam completamente isolados, em suas tendas, casas, no Mishkan, que representa as sinagogas, ou Beit Hamikdash posteriormente, né?
o estudo pleno de Torá. Então o primeiro ataque era contra isso, mas eles não conseguiram. Permaneceu o povo e o estudo da Torá e a espiritualidade. Agora eles estão para entrar na terra prometida, conquistar a terra prometida. Então agora eles vão entrar no mundo físico, secular, onde eles estarão envolvidos com trabalhos, negócios e no mercado. Ou seja, o que Amaleque não quer é que toda a Torá e a espiritualidade dela venha adentrar no mundo secular. Por isso nós temos em outras lições sobre a questão do equilíbrio saudável, a vida espiritual e a vida física, o mundo espiritual e o mundo secular, e um equilíbrio saudável. Amaleque não quer isso. Ou seja, qual que é a ideologia de Amaleque para esta situação agora, nesse segundo ataque? Então, os nossos mestres do hassidismo, eles dizem para nós que o objetivo de Amaleque, a sua ideologia que permanece até os dias atuais. Então, Amaleque, primeiramente, veio aberto ao ataque, no primeiro ataque ao povo judeu. Eles vieram para se opor à observância da Torá dentro de um ambiente judaico. Eles são totalmente contra o judaísmo para judeus. Por isso que você vê aí ideologias, inclusive nos meios religiosos, onde querem tirar os judeus do judaísmo e transportá-lo para os seus segmentos religiosos. Faz parte da ideologia de Amaleque. Olha o perigo. Bem como um ambiente judaico, nas casas de estudos, nas sinagogas e etc. A sua identidade como amalequitas, que são primos do povo judeu, certo? Emprestava ao seu desafio um traço de autoridade, certo? Então esse foi com relação ao primeiro ataque. Com o segundo ataque agora, o objetivo de Amaleque, a sua ideologia, é exatamente minar a observância da Torá em um ambiente não judaico. No mundo físico, o mundo secular, tanto dentro de Israel como fora de Israel. Eles não podem, dentro da ideologia de Amaleque, eles não podem viver uma observância da Torá. Então, por isso, assim, eles vieram disfarçados de canaanitas, que nós temos aqui na nossa paraxá. Eles vieram disfarçados como canaanitas. Eles se travestiram como canaanitas e não como amalequitas propriamente dito. Então eles eram disfarçados. Isso significa que muitos se infiltram nos meios religiosos do monoteísmo com fundamento judaico, seja judeu, seja Bnei Noah, mas querem trazer a ideologia de Amaleque para dentro do nosso movimento. E nós precisamos estar atentos com isso. A questãozinha, amados, de amor vencer o ódio, nós temos que tomar muito cuidado. Que tem muita gente se rendendo à ideologia de Amaleque. Nós temos que tomar cuidado com isso daí. Então a sua mensagem era: nós não incomodaremos vocês, desde que vocês joguem na nossa regra. E qual que é a regra da ideologia de Amaleque? Está escrito: não assassinarás. Mas a ideologia de Amaleque diz: pode assassinar. Entre outras coisas, o famoso abor-to, que está cada vez mais liberado. E muitos religiosos estão acatando e defendendo realmente a legalização de matar inocentes no ventre de suas mães. Ideologia de Amaleque. Não terás idolatria, não farás,
mas nós estamos vendo aí que cada vez mais as pessoas estão se auto-idolatrando. O seu egoísmo, a sua egolatria. Quem pensa igual eu é um Deus. Quem não pensa igual eu é um demônio. Entendeu? Então, na verdade, tal noção não é nada além das tentações perversas de Amaleque. O judaísmo não é para ser praticado meramente em casa ou na sinagoga. É igualmente importante, talvez mais ainda, ser um judeu ativo e ético também no trabalho, nos negócios e no mercado de negócios. Pois deste modo, nós fazemos o mundo inteiro, e não somente a sinagoga e as nossas casas de estudos, mas nós fazemos do mundo inteiro uma morada de Deus, ou uma morada para Deus, aqui embaixo. E é o que a ideologia de Amaleque não quer que façamos, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Por isso, não vamos cair nas ciladas de Amaleque, e, por assim dizer, no bom sentido, ou no sentido cruel da verdade, não vamos atrasar a revelação do justo Mashiach. Vamos ser fortes. Vamos ser como Arão, transbordante em amor e com determinação. Mas nós não podemos perder o estilo de Moshe, com disciplina, com rigor, a nossa vida e prática de fé. Entendeu? Essa que é a realidade aí. Certo? Vamos fazer de forma bem rápida, a partir do versículo 4 do capítulo 21 de Números. O povo reclama contra Moshe e é atacado por cobras, né? Então, capítulo 21, verso 4. Eles viajaram da montanha dupla, retrocedendo seus passos na direção do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom, e não deixou eles atravessarem, que Edom não deixou atravessar pela terra. E o povo ficou desmoralizado, porque mudar de direção trouxe as más lembranças que fizeram com que eles vagassem 40 anos pelo deserto. Então, eles voltam, criticam a Deus e Moshe. Por que vocês nos tiraram do Egito para morrer no deserto? Não há pão nem água, e estamos cansados deste insalubre maná. Deus mandou cobras venenosas sobre o povo, e elas picavam as pessoas. Várias pessoas de Israel começaram a morrer. O povo veio a Moshe e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus e contra você. Reze a Deus para que ele remova as cobras do nosso meio. E então Moshe rezou pelo povo. E Deus disse a Moshe: faça uma cobra de bronze e coloque sobre o mastro. O que acontecerá é que quem for picado olhará para ela e viverá. E Moshe fez uma cobra de cobre e a colocou em um mastro e colocou no ponto mais alto para que todos pudessem enxergar, mesmo distantes. Aqueles que gostam da ideologia de Amaleque dizem assim: tá vendo só? Deus, ele autorizou fazer ídolos. A cobra se tornou uma idolatria. É interessante que em nenhum lugar está escrito aqui que era para adorar a cobra de cobre. De jeito nenhum. Muito pelo contrário, os nossos mestres trazem para nós que quando a cobra de cobre ela foi levantada num mastro e colocada no ponto mais alto, então qualquer pessoa do acampamento que fosse mordido pela cobra, ele poderia ver a cobra de cobre. Então ele levantaria o seu rosto, ele levantaria o seu olhar em direção à cobra de cobre que estava lá naquela altura. E o que acontecia? Quando o povo elevava os seus olhos,
para olhar a cobra de cobre, eles viam o céu. E aí eles lembravam do temor aos céus, do temor a Deus. E eles clamavam a Deus, e Deus os curava, e eles não morriam da picada das cobras venenosas. Ou seja, Deus usou naquele momento, para aquela situação, a cobra de cobre, para que as pessoas pudessem olhar para cima e recordar que o seu socorro só vem de Deus, e de mais ninguém, e de mais nada. E aí então eles retornaram ao princípio da sua fé monoteísta com fundamento judaico. E então eles clamavam a Deus, e Deus os curava, sem sombra de dúvidas, da picada venenosa da cobra. O nosso Rebbe Menahem Mendel, para finalizarmos a nossa live, que está passando da hora, né? O nosso Rebbe, ele nos fala da seguinte questão sobre as duas faces da indiferença de Amaleque. A primeira vez que Amaleque atacou o povo judeu foi quando eles estavam a caminho para receber a Torá, e voltou a fazê-lo quando eles se preparavam para entrar na terra prometida. A primeira vez, de forma análoga, o nosso Amaleque interior, o nosso Rebbe agora ele vai no âmago de cada um de nós. O nosso Amaleque interior, primeiro, ele tenta esfriar o nosso entusiasmo para com Deus e a sua Torá. À medida que seguimos cumprindo as nossas obrigações religiosas, as nossas preces diárias, a nossa techuvá diária, o retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento diariamente, os estudos da Torá, das 7 leis de Noa, suas ramificações, a Tzedakah. Então, à medida que nós vamos cumprindo as nossas obrigações religiosas, isso nos parece ser um problema muito grande. Aliás, isso não parece ser um problema grande, ou seja, a tentativa do Amaleque interior de esfriar o nosso entusiasmo para com Deus e a sua palavra. Porém, se encararmos nossa missão divina sem fervor e entusiasmo, acabaremos por perder o interesse nela. E aí buscaremos outras distrações que nos ofereçam uma grande gratificação material ou espiritual mais imediata. Então, muitas vezes, as pessoas elas perdem o entusiasmo com o estudo da Torá, com as reflexões que há exatamente com seriedade, com compromisso da Torá, seus mandamentos, as 7 leis de Noa e as suas ramificações. Então aí as pessoas criam alguma modalidade ou alguma coisa para, entre aspas, tapar essa falta de entusiasmo. Então eles criam outros entusiasmos. Então eles participam de situações, ocasiões em que é ingerido nesse meio todo, né, substâncias, músicas, distrações, brinquedos ou formas diversas de brincar, né, em nome da Torá, em nome de Deus. Porque sem isso não tem entusiasmo. Então isso é uma forma de o Amaleque interior estar dominando as pessoas e elas não estão no verdadeiro entusiasmo da Torá, das 7 leis de Noa e as suas ramificações. Elas colocam coisas substituindo a seriedade da Torá, das 7 leis de Noa e as suas ramificações. Então cria, entre outras coisas, por assim dizer, entre aspas, né, alegria, 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 né? Só falta começar a se pintar de palhaço e ir para o picadeiro e começar a dar cambalhota para substituir a seriedade da palavra divina. E a segunda questão que o nosso Rebbe traz para nós é que o nosso Amaleque interior, ele fracassa em esfriar o nosso entusiasmo quando nós realmente tomamos o controle da nossa vida
na terra, que significa nossa vida secular. Nós tomamos o controle, nós não deixamos Amaleque dominar. Nós realmente pisamos na cabeça de Amaleque. Aqui não, Amaleque. Aqui a coisa é séria. É como diz o Moshe, né? É Torá na veia, na alma, no corpo, todo dia. Então não vem com essa não, Amaleque. Então dessa forma quer dizer, da vida material na qual entramos após nossas orações e os nossos estudos diários, nós entramos com o mesmo espírito de entusiasmo da Torá. E nós trazemos a espiritualidade e a Torá e as 7 leis de Noé e suas ramificações para o nosso viver diário. A nossa forma de viver. Na casa, na escola, no trabalho, nos negócios e por aí afora vai. Nós não deixamos Amaleque dominar. Então é isso que o nosso Rebbe quer dizer, quer trazer para nós. Ou seja, esta voz que pode soar como a de um comerciante astuto, é na realidade a voz de Amaleque. Apesar de suas aparentes concessões aos nossos empreendimentos espirituais, o seu objetivo é nos destruir. A única resposta adequada contra Amaleque é exterminá-lo, renovando constantemente o entusiasmo por Deus e sua Torá, e o desejo de que Deus seja nosso guia em todos os aspectos da vida. Portanto, não deixemos Amaleque esfriar o nosso entusiasmo com a Torá, e não vamos deixar com que Amaleque tome o controle da nossa vida. Façamos a diferença no nosso dia a dia. Vamos transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Que Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Desculpe o horário aí, gente. Shalom, shalom. Até amanhã com a graça divina. Vamos cumprir a nossa missão, que é gloriosa.